Olá, parabéns para você que adquiriu este treinamento, essa grande masterclass. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Gustavo Monteiro e esta aula nós vamos abordar sobre o que ninguém te conta antes da sua primeira obra, os 5 erros e meio que você vai querer evitar. Tá? Então, para começar aqui, eu vou já compartilhar minha tela com você para dar início já logo a essa aula, para a gente já ir direto ao ponto, direto ao assunto. Tá joia? Vamos lá. Mas ó, antes de compartilhar minha tela, fica comigo até o final dessa aula, que no final vou te fazer um convite especial. Para você que assistiu essa aula inteira, tem um convite especial para você no final, tá? Fica aí. Então, tela compartilhada. Quem sou eu? Vamos começar me apresentando. Como eu falei, eu sou Gustavo Monteiro, eu sou engenheiro civil, formado há 14 anos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vim para Campinas tem 14, 15 anos, desde que eu me formei. Trabalhei numa grande multinacional, na maior empreiteira do Brasil, na América Latina, e tudo ia muito bem. Até que veio a Lava Jato, a empresa começou a enxugar, eu fiquei lá por mais um ano e chegou uma vez, uma hora que não teve jeito, foi a minha vez, cortaram a minha cabeça. E aí, o que que eu vou fazer? Eu resolvi empreender, eu sempre tive vontade de construir uma casa para vender, para rentabilizar, para aumentar meu patrimônio, e eu disse, agora é a hora. Quando eu trabalhava na empresa, não tinha hora para fazer isso, eu trabalhava das 8 às 20 horas, das 7 às 20 horas, era uma loucura e não tinha como, eu não conseguia respirar fora da empresa. Então, quando eles me demitiram, aí foi a hora de eu pegar as minhas economias, né, tudo que eu já vinha guardando, e aí eu comprei o primeiro terreno, eu tirei o meu lado empreendedor que estava guardado, eu botei para fora e falei, agora eu vou fazer a minha casa e agora eu vou entrar nesse ramo da construção civil na área residencial. Então, aqui na região onde eu moro, tem muitos condomínios nas cidades satélites aqui da Grande Campinas, tem vários condomínios, muitas casas, e eu disse, é agora que eu vou começar, e aí eu iniciei a minha casa, e hoje foi uma casa que eu fiz para vender, e daí depois eu acabei criando um relacionamento com as pessoas, tive os primeiros clientes e hoje eu estou na 17ª casa. Já são aí 8 anos empreendendo com a minha construtora. Então, resumidamente, essa é um pouco da minha história, tá joia? Por que que eu estou ministrando essa aula? Por que que eu estou gravando uma série de treinamentos? Por que que eu estou dividindo tudo isso que eu já aprendi ao longo desses anos? Justamente por isso, porque muita gente começa, eu já vi muita gente construir nesses 8 anos que eu estou no mercado, lá diretamente, eu vi muita gente quebrar a cara, muita gente falir, e algumas pessoas não, mas tiveram prejuízos muito grandes. Então, toda essa experiência que eu adquiri, toda essa prática, toda essa vivência do canteiro de obra, e não só do canteiro, mas de elaborar um projeto, de fazer o estudo de viabilidade de uma casa, ver que ela funciona, e tirar do papel, fazer, terminar ela, vender a casa, enfim. E também com um olhar de administrador, né? Quando um cliente chama para você fazer a casa para ele, todas as nuances que você tem que prestar atenção para o teu negócio não ir para o ralo, não ir por água abaixo, para você não ter um prejuízo feio, para você não matar o teu sonho, não engavetar o teu sonho de ter o próprio negócio no ramo da construção civil, seja você engenheiro, arquiteto ou um entusiasta da área que, mesmo não tendo a formação técnica, é possível sim você como gestor do negócio conduzir a sua obra. Claro que você tem que ter um técnico junto a você, mas é plenamente possível você construir uma casa de forma particular. Tá joia? Então, o primeiro, antes de nós, não tá passando aqui, agora foi. Então, antes de nós falarmos dos 5 erros e meio, né? Por que que os erros são muito comuns em obras residenciais? Primeiro, por uma falta de prática sólida, né? De uma base sólida. Muita gente começa e não tem experiência, não trabalhou numa construtora, não, ou não é da área, ou trabalhou, mas pegou uma parte só do negócio, não viu a obra, a construção de uma casa, né? Como um todo. E aí, em algum momento, peca, em algum momento deixa passar um assunto importante e aí você acaba tendo uma surpresa desagradável, né? Outras pessoas confiam demais
em pedreiros experientes. Até coloquei entre aspas ali, porque o pedreiro já fez tantas casas, esse cara aqui é só dar material para ele, que ele vai fazer a casa com o pé nas costas e tá tudo certo. E não é bem assim, né? Muitas vezes, quando se delarga a construção para o pedreiro, fica tudo a critério dele. Ele compra material errado, ele compra material sobrando, ele não aplica os materiais de forma correta, ele não segue norma, não segue orientação de fabricante, e aí você acha que está tudo tranquilo e depois vem os problemas pós-obra, aí que vem as dores de cabeça. E aí você acaba desanimando, você acaba desistindo do negócio, isso não é para mim, eu vou voltar a fazer tal coisa, isso daqui eu não consigo fazer é muito complexo fazer uma casa, e não é. Você tem, claro, tem que ter vários cuidados, mas tomando essas devidas precauções, você consegue sim fazer uma casa, tá? Então, o planejamento também é algo que muita gente peca, né? Talvez porque está tocando uma obra enquanto tem uma outra atividade principal em paralelo. E aí a pessoa acaba não planejando, eu vou começar e conforme o pedreiro for pedindo as coisas, eu vou entregando para ele. E aí acaba que ele pode atropelar a etapa, botar a carroça na frente dos bois, e aí você se embanana todo e a tua obra fica sem controle, e aí é só dor de cabeça, tá? Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro erro, que é antes de tudo começar, é a falta de um estudo de viabilidade econômica. Seja uma casa para vender, seja uma casa por administração, onde o cliente vai morar e você é contratado por tirar aquele projeto do papel, é primordial que se faça um estudo de viabilidade econômica. Por que isso? A conta tem que fechar. Simplesmente isso, tá? Então, assim, você vai ter que saber quanto que vai custar a tua obra, quanto que vai custar o terreno, por quanto que você vai vender, quais os índices que você tem que adotar para fazer esse estudo. Veja que eu não estou falando de orçamento. O orçamento, muita gente confunde, né? Orça para mim a obra aí. Mas se eu não tenho um projeto executivo, não tem como eu fazer orçamento. O orçamento, ele é a precificação de todos os itens do projeto executivo. Então, se eu não tenho um projeto, eu não tenho orçamento. Mas eu pego por índice. Opa, é isso, justamente isso que nós precisamos. Só que aí nós estamos falando de um estudo. Quando você pega índice, você está fazendo um estudo de viabilidade. Então, é uma etapa prévia à elaboração de projetos. E como que nós fazemos isso? CUB, é, para mim, é o que funciona. Muita gente fala que não funciona, o Cube não presta, porque ele não condiz com a realidade, ele está defasado. Negativo. Existem técnicos que há anos estudam e atualizam o Cube funciona assim. Agora, nós temos que entender o que o Cube não abrange. É aí que todo mundo não, é aí que muita gente falha. Por quê? Eu digo todo mundo que critica o Cube falha nesse ponto. Porque ele não vai te dar a fundação, tá? Porque isso é uma etapa muito complexa e varia conforme o terreno. Ele não vai colocar ali um muro de arrimo necessário, quantidade de terraplenagem necessária que você tem que fazer. Fazer uma casa num terreno plano custa X. Fazer a mesma casa num terreno em declive, num terreno em aclive, custa Y. Então, não se pode penalizar o CUB por conta dessas particularidades da tua obra. Então, a partir do momento que você entende quais itens pontuais você tem que agregar no Cube, aí você consegue usar o Cube, agregar esses índices, esses números, esses pontos que o Cube não agrega, não engloba, e aí sim você tem o seu, que eu chamo de CUC, né? Que é o custo unitário da construção. O Cube é o custo unitário básico e o CUC é o custo unitário da construção. É o cube mais os itens que você está pegando por fora, que são particulares do teu caso, do teu terreno, da tua obra, enfim, tá? Tem outras coisas aí que o cube não engloba, não é só terreno, fundação. Isso a gente vê numa obra, numa aula mais detalhada, tá joia? Então, mostrando para vocês um exemplo real. Essa foto à esquerda, esse rapaz de vermelho sou eu, foi o primeiro terreno lá em 2017 que eu comprei. Ele estava de apoio para aquela obra, para aquele sobrado que está ali ao lado. E
Comprei o terreno, limpei, tinha feito já o estudo de viabilidade, estava tudo dentro da conta, fechava, era vendável, né? Vamos dizer assim, eu teria um lucro de X%. Eu falei, eu vou comprar, comprei. Ó, repare naquele sobrado ao lado ali, ó. Quando eu comprei o terreno, ele não estava rebocado na frente ainda, ele estava cobrindo a casa, enfim. Essa minha obra durou 7 meses, tá? Só que de uma foto para outra ele tem aí, eu acho que uns 10 meses, tá? De defasagem. Por quê? Porque eu comprei o terreno, eu precisei aprovar o projeto, demorou alguns meses, 2, 3 meses demorou, e aí a construção demorou 7 meses. Então, estou falando de 10 meses aí, numa janela de 10 meses. Aquele sobrado ali, ele rebocou e parou. Só. Nem por dentro ele tinha rebocado. Eu sei porque eu olhava ele ali, ele não estava rebocado por dentro. E é uma pena. O cara quebrou no meio da obra. Por quê? Porque ele não fez um estudo de viabilidade econômica, né? Eu fiz para minha casa, para construir e vender, tá ali a plaquinha do corretor de vende, fiz a casa, vendi e aí a minha vida começou, como eu contei a minha história aí poucos minutos atrás. O sobrado desse cara aí, ele não fez esse estudo de viabilidade e era para morar. Então o cara botou o patrimônio dele lá, não conseguiu terminar, ficou meses. Eu vendi minha casa, fui para outras obras e ficou meses aquela casa lá parada e o cara não conseguia vender ela. Ah, não sei por quê, a conta dele não fechava, ele queria X, o cara os outros compradores não queriam pagar, enfim, não sei como é que foi o desfecho da história, mas trago aqui para vocês um caso real que me marcou logo na minha primeira obra. Uma pena que esse vizinho aí ele acabou botando os pés pelas mãos. Ele não fez o dever de casa, não ensinaram ele, ele não era da área, e aí acabou que a obra dele parou. Então veja como é importante o estudo de viabilidade. Ele é muito simples de ser feito, tá? Uma planilha do Excel, você pega ali a área de terreno, o custo do terreno, pega os índices, né, do teu terreno, qual a área máxima que você pode construir, e ali embaixo, ó, eu coloco os itens que o Cube não considera, ó. Não sei se o meu mouse vai aparecer na tela aí, mas ali tem ali, ó, terreno, o custo de aquisição do terreno, né, e os impostos ITBI, cartório, taxa de prefeitura, os projetos, a fundação, a área externa, né, ou a parte de paisagismo, enfim. Eu vou listando ali até lá o custo de Receita Federal, depois que eu termino a obra, para eu averbar essa casa na matrícula do terreno e essa matrícula sair de terreno e virar casa, para daí eu vender ela. Inclusive a administração da obra, que eu coloquei ali, porque nós temos que nos remunerar, saber quanto que nós vamos pagar pela nossa hora. Uma coisa, se você está fazendo casa para vender, uma coisa é você como dono do negócio, você como investidor, e outra coisa, quando você veste a camisa, põe o capacete e vai para a obra como engenheiro. Então, você, como investidor, tem que remunerar o engenheiro. Então, tem o custo do engenheiro ali, sim. Você não pode negligenciar isso, por quê? Numa próxima obra que você vai fazer por administração, você já está familiarizado com esses custos de administração, você já sabe como se remunerar, como cobrar isso, tá? Então, essa é a cara do estudo de viabilidade econômica. Não tem segredo, um Excel simples, você faz, ele não é um bicho de sete cabeças. Tá joia? Vamos para o segundo erro, que é ignorar projetos complementares. Muita gente tem a falsa ideia que só o projeto arquitetônico basta, só a planta baixa do arquiteto lá basta, porque o meu pedreiro é experiente, ele falou para mim que não precisa disso, que é, só com a planta do arquiteto ele resolve, porque ele já sabe a estrutura que ele vai usar alvenaria estrutural, ele bota lá grout a cada tanto, e o elétrico hidráulico muito menos então, porque ele já tem experiência, o eletricista dele, o encanador, não sei o quê, e é aí que você se ferra, tá? Porque projeto complementar, ele é um aliado teu, ele vai te ajudar a comprar de forma mais assertiva, de forma mais inteligente, ele vai minimizar desperdício de material na tua obra, porque você vai ter uma lista, ainda mais hoje com o projeto em BIM, né? Feitos elaborados em plataforma BIM, você vai ter uma lista específica dos materiais que você vai precisar para a sua obra. Então, ele é um aliado teu e você tem um documento para seguir na obra. Não é como o seu Zé quis, não é como o seu João quis fazer da cabeça de cada um. Você tem padronizadas todas as instalações da tua obra. É assim que você
não fica desarmando o disjuntor quando acende diversos equipamentos elétricos ao mesmo tempo. É assim que você não tem um chuveiro falha a vazão quando alguém dá descarga. É assim que você tem um ralo que não fica entupindo, que ele dá vazão. É através de um dos projetos complementares, tá? Sem falar nos projetos de automação, hoje em dia que tem ar-condicionado, rede de gás, enfim. Então, os projetos complementares, eles são fundamentais. Você, como técnico da obra, você tem que defender, levantar a bandeira que tem que ter projeto complementar. Sem esses projetos, você não executa a sua obra, tá? Veja eles como material que vai te ajudar a economizar na obra. Veja como um investimento, não veja como um gasto, tá joia? Terceiro erro, escolha da mão de obra sem critério. Ah, porque o fulano lá me indicou, o vizinho dele lá é pedreiro, ah, o compadre dele lá é pedreiro, já fez umas casas lá, e ele me disse que ele conhece o cara. Mas e aí? Será que esse cara é qualificado? Não é só porque ele é amigo do teu amigo que ele tem capacidade para fazer a tua obra de forma segura, de forma correta, né? Quais são os riscos de uma contratação dessa forma? É você não ter as normas cumpridas, você não ter os procedimentos de um fornecedor cumprido, porque ele faz do jeito dele. Ah, faz 20 anos que eu faço casa, eu faço desse jeito, né? Então você não ter um alinhamento correto com essa mão de obra, porque é sempre do jeito dele, tá? Então o que que você tem que fazer para não cometer esse erro? Tá? Você tem que levantar a capivara do cara, tá? Eu não digo ver a ficha criminal dele, não é isso. É você visitar obras, né? Perguntar, fazer uma entrevista com ele, não é sentar numa sala igual uma entrevista de emprego, não é isso. É você chamar aquela pessoa, combinar com ele, vamos numa obra sua. Aí lá na obra você vê o padrão da obra do cara, vê se a obra é organizada, vê se a obra é limpa, se tem material jogado para tudo que é lado, se não tem, se é tudo guardadinho direitinho, os materiais bem acondicionados. Aí você lá, você pergunta para ele, né? Como que ele aplica tal coisa, como que ele faz uma impermeabilização, e aí ele vai te dizer se é do jeito dele, ele vai dizer se ele lê procedimento ou não, como que ele faz, se ele respeita tempo de cura de um impermeabilizante, por exemplo. Então são algumas perguntas que você faz, não precisa ser uma lista lá, um pergaminho de perguntas. Não, você tem que fazer meia dúzia de perguntas para ele, e ali você já pega o jeito do cara trabalhar, sabe se ele é bom ou não é, tá? E aí, claro, eu gosto sempre de pegar referências desse profissional. Falar com quem? Falar com clientes dele, seja engenheiros, mas principalmente as pessoas que fizeram casas para morar com ele, para entender se o cara, como que era o dia a dia da obra com ele, se ele pede material de qualquer jeito, se sobra material, porque eles querem material na mão deles para trabalhar, mas eles não querem fazer conta e saber se realmente precisa de 50 barras de 10 milímetros. Eles pedem lá 50, pede 70, aí quando vê sobra lá 10 barras. Vai fazer o que com isso? Aí tem que se virar, tentar vender para alguma outra obra, se tem alguma obra perto, enfim. Então, faça algumas perguntas, vá atrás de referências, de fato, comprove a experiência desse profissional, veja o portfólio de obras dele e fale com referências confiáveis, peça aí duas, três referências para ele, e aí você vai vendo como que esse cara funciona, se ele é decente ou não, vamos dizer assim, tá? Eu lembro que na primeira obra que eu fiz, aquela que eu mostrei a foto para vocês, eu não tinha referência nenhuma. E o cara, eu peguei uma indicação do Pereira, eu peguei com um corretor de imóveis. E aí ele falou: Ah, fala lá, vê, tem o Pereira constrói casa nesse condomínio. Eu fui ver. Aí fui conversar com o Pereira. E eu sou um cara, eu observo muito como as pessoas, a maneira como elas conversam, né? A maneira como elas falam as coisas. E o Pereira era um cara muito low profile, assim, ele não era garganta, ele não arrotava assim, porque eu fiz tantas casas, por que eu isso, por que eu aquilo. Ele respondia o que eu perguntava, né? E aí eu perguntei quantas casas que ele já tinha feito no condomínio, desde quando que ele estava no condomínio, fazia 7 anos que ele estava no condomínio, já tinha feito mais de 6, 5 casas. E aí eu fui ligando os pontos e fui vendo assim, pô, o cara tá nesse condomínio há mais de 5 anos, já fez mais de 5 casas aqui dentro. Qual a conclusão que eu tirei?
Ninguém botou esse cara para correr e esse cara não correu de ninguém. Ele não sumiu. Ele tá aqui. Imagina, tem casa que já tá há 5 anos pronta e o cara tá aqui fazendo casa vizinha daquelas ali, é porque o cara é bom. Se o cara fosse picareta, o cara já tinha picado a mula, já tava longe, porque o que mais tem aqui na região é condomínio, então ele sai daqui, um vai pipoca daqui, pipoca dali, mas não fixa a base. Então ali eu já tirei uma baita de uma febre e deu muito certo. Ele acabou fazendo outras casas comigo. E hoje, por questão de idade, ele tirou o pé, diminuiu o ritmo, mas é um dos poucos caras que eu conto na mão que eu tenho confiança para fazer uma casa. Então, faça esse dever de casa que você não vai cometer esse erro número 3, tá? Agora sobre o erro número 4, a ausência de um contrato formal. Você fez todo o dever de casa, você levantou a capivara do cara, você conversou com ele, você pegou referências, você viu o portfólio de obras dele, você foi nas obras do cara, mas você não fez um contrato formal. De nada adianta você fazer todo esse esforço que está corretíssimo, mas você não formalizar isso, tá? Promessas verbais trazem problemas, porque fica o dito pelo não dito, as pessoas entendem uma coisa, você quis falar outra, eles entendem outra, ou às vezes tem malícia na conversa e diz que entendeu outra coisa lá na frente. Imagina daqui 5, 6 meses, vocês conversaram hoje, daqui 5, 6 meses está acabando, a casa estão no acabamento. Ah, mas o rodapé eu vou cobrar por metro, não estava no preço do piso. Vocês entraram nesse nível de detalhe quando vocês fecharam? Talvez não. Então, um contrato formal ele minimiza esses problemas. Ele vai garantir todos. Com o passar do tempo, conforme você tiver experiência, conforme você for passando por alguma dificuldade, você vai ajustando mais ainda o teu contrato. Mas desde cara, se você tiver no primeiro obra, o seu primeiro contrato já, você vai minimizar muito o problema seu de combinação do que estava englobado, o que, que não estava no escopo de obra, tá? Então, assim, quais são os itens essenciais que um contrato tem que ter? O escopo, prazo, as formas de pagamento e as garantias. Porque ali tem as responsabilidades de cada parte do contratado, do contratante, o que, que cada um vai fazer, até onde cada um vai, como que serão os pagamentos dessa mão de obra, porque você fecha com o cara lá, é 200 mil de mão de obra para levantar, cobrir, rebocar, elétrica, hidráulica e revestimento frio. 200 pau. Mas como é que eu vou pagar isso? Eu vou pagar por semana, vou pagar por etapa, conforme você. A sugestão que eu dou é você sempre fracionar esse escopo por etapas. Quanto mais etapas, melhor. Eu chamo de etapinhas. Não sei, instalou canteiro, ligou a água, não sei o quê. Cada um é lá um valorzinho lá de poucos mil reais. Então o cara sabe, é melhor para vocês dois. Ele sabe que ele executou, recebeu, executou, recebeu. Eu vou pagar quinzenalmente conforme execução. Não é assim, eu vou dividir. A obra vai ter 5 meses, então vão ser 10 quinzenas. Eu vou pagar 20 mil reais cada quinzena. Chega no final lá, resolveu. Tá, mas aí você vai pagando 20, 20. No começo tudo é lindo. Fundação, levantar a parede, tudo é lindo. Chega num momento que você vê que o prazo começa a não bater e você já pagou o cara na frente. É o maior erro que você pode cometer é pagar a mão de obra na frente. Porque aí ele está te devendo o serviço e se ele pica a mula, ele já recebeu a mais do que ele fez, ele te deixa na mão e aí é prejuízo. Você vai ter que pagar de novo por algo que você já pagou. Você não tem o serviço executado, mas já está pago, aí é pepino, aí não tem margem que salve essa obra, tá? Hoje as margens estão muito pequenas, então não tem muito para onde correr. Tem que estar tudo muito bem calculado e tem que estar tudo muito bem controlado ao longo da obra para você não perder a mão, tá? Então tem um contrato formal dividido em etapas conforme a executar vai receber e isso evita muito conflito e muito prejuízo, tá? Previne abandono de obra e previne custo extra por conta de tudo isso que eu falei. E qual que é o erro número 5? O erro número 5 é a falta de cronograma, né? Então, a obra vai andando, né? Esse vai andando atrás da obra, porque o meu pedreiro é experiente, ele já fez.
5 obras, 5, 10, 20, tá? 20 anos no mercado. Então, deixa na mão dele. O que que pode acontecer? Ele vai ver o lado dele. O forro de gesso não é dele, a marcenaria não é dele, a marmoraria não é dele, a pintura não é dele. Então ele vai tocar as coisas dele. E ele vai deixar para a última hora. Às vezes nem tem maldade nisso, mas é porque o cara tá ali, ó, igual o cavalo. Lembra dos antolhos? O cavalo e os antolhos, né? O pedreiro também. Ele tá ali com os antolhos dele, fazendo dele e ninguém olha para o lado. E é aí que dá a zebra. Por quê? Porque não tem alguém olhando o macro, olhando de fora, quais as etapas subsequentes para que você já consiga antecipar a contratação, compra de material para alimentar a obra e as coisas acontecerem na cronologia correta, tá? Então, eu tive um grande líder que me ensinou isso, que o líder de equipe, o líder da equipinha ali de uma, duas, três, quatro pessoas, ele tem que estar pensando no dia de amanhã. O encarregado da frente, ele tem que estar vendo uma semana na frente. O encarregado geral tem que estar vendo uma semana na frente. E o engenheiro tem que estar vendo 3 meses na frente. Então você tem que estar sempre meses à frente da tua mão de obra. Por exemplo, começou a levantar a parede, você já tem que estar pensando na laje. Começou a estar no meio da parede, já contratou a laje, você já tem que estar pensando no telhado. Por quê? Porque aí depende de entrega de fornecedor. Daqui a pouco tem material que não é pronta entrega, você tem que planejar essa compra para receber em 15, 20, 30 dias material de acabamento, por exemplo. Isso, imagina se você espera, acabou o reboco, eu vou começar a comprar o porcelanato agora. O que que vai acontecer? A tua obra vai ficar parada, porque alguns materiais não vão ser pronta entrega, você não vai conseguir alimentar a obra, vai parar a obra. E aí esse pedreiro vai fazer o quê? Ele vai arranjar outro serviço, ele não vai ficar parado. Ele vai arranjar outro, aí ele só vai poder voltar na tua obra quando ele terminar aquele lá. Então veja como é importante você ter um cronograma e você seguir o teu planejamento para que você não tenha esses pontos falhos ao longo da construção, tá? Então, além disso, um cronograma que você vai linkar ele ao teu contrato do teu empreiteiro, você consegue estimar datas, prevenir, definir prazos. Então você fala, para ele, ó, são 2 semanas para fazer a fundação, são 6 semanas para respaldar a laje. E assim você começa a colocar como se fosse checklists, né? Checkpoints. Lembra do videogame que as fases tinham checkpoints, tinha que chegar em tantos minutos em tal lugar e tal? Na obra é a mesma coisa. Você vai ter marcos que você vai atingindo eles ao longo da obra, e isso vai te dando mensuração. Você consegue saber se a tua obra está dentro do prazo antes dela acabar. Não vai esperar chegar lá no final da obra, minha obra atrasou. Você já consegue acurar isso ao longo da obra. Saber que tem uma, duas, três etapas aqui atrasando e tem um caminho crítico da obra, que se você atrasar um ponto, atrasa tudo, tá? Então, tenha um cronograma, tenha prazos, mini metas estabelecidas ao longo da obra e vá conduzindo ela com o teu empreiteiro com esse cronograma na mão. Esteja sempre com ele no teu bolso, do teu lado ali para você na cabeça ter esse cronograma. Sempre olhar ele e fazer um cara crachá na obra, beleza? E ele, claro, ele vai ser base para um cronograma físico-financeiro. A partir do momento que você tem um cronograma físico, não é um cronograma, é um cronograma físico de datas, de etapas, você tem um orçamento da obra bem feito, bem detalhado. Quando você junta esses dois, você consegue elencar. Ah, a fundação eu vou demorar 2 semanas, e a fundação custa 20 mil reais. Aí você vai botar aqui, pô, 2 semanas, 20 mil reais. E assim você consegue fazer a tua curva S, lembra disso? Você vai fazer a sua curva S do teu físico financeiro. Então você consegue ter previsibilidade dos teus aportes financeiros ao longo da obra. Isso é fundamental, fundamental para quem vai fazer uma obra financiada, porque você precisa se programar conforme o teu cronograma de desembolsos do teu agente financiador em função da tua obra. Não adianta nada você eu vou receber 50 mil mês que vem, conforme essa execução dessa etapa. Ah, mas no próximo é 80. Você tem os 30 no bolso para fazer? Porque muitos a maioria dos financiamentos, eles pagam conforme execução. Você tem que ter ali um pulmãozinho
Então, você está contando com 50, mas vai gastar 80. Você sabe que você vai gastar 80? Quem não faz um físico financeiro não sabe e acaba, às vezes, se penalizando por conta disso. E aí vira uma bola de neve. Você já está pagando o juros do financiamento, enfim, vixe, isso aí dá uma aula só para isso, tá? E qual que é o quinto erro e meio? É subestimar a obra. Uma falta de acompanhamento regular, muito nessa linha de a obra vai andando, eu tenho minhas coisas para fazer, o pedreiro é experiente, esse excesso de confiança, essa não supervisão técnica te trazem muitos problemas, tá? Então, você deixar na mão do pedreiro, delargar para ele a obra, é um procedimento errado que ele vai fazer, é uma omissão de uma etapa que ele vai fazer. Claro que ele não vai deixar de erguer uma parede, ele não vai deixar de rebocar a casa, não é isso, mas ele vai deixar de conferir um prumo, ele vai deixar de conferir um esquadro e você estando lá regularmente, você consegue pegar esse mal pela raiz e não deixar acontecer. Primeiro, da tua presença lá regular, o cara já fica cabreiro, né? Ele sabe que ele tem que respeitar os procedimentos, ele sabe que você tá lá. Então você já vai cortar pela metade o corpo mole dele e o vício construtivo que ele tem de fazer do jeito dele, tá? Então, assim, mesmo uma obra simples de uma casa pequena, térrea, exige controle técnico, porque muitos erros são evitados com vistorias regulares. E não me venha com visita, eu vou visitar a obra. Quem faz visita é com madre. Quem faz visita é com padre, tá? Você é técnico, você faz vistoria técnica na obra. Você vai para ver se um reboco está sendo bem feito conforme o procedimento, se um impermeabilizante está sendo aplicado conforme o procedimento, se o escoramento da laje está sendo feito de forma coerente, se ele está seguindo o projeto de escoramento do projetista, do dono da laje. Então você vai fazer uma vistoria e não uma visita, tá? Se você for fazer uma visita, já leva um chazinho, um café, porque é né, nessas horas que entra a visita, tá? Vistoria, você vai com papel, com documento na mão, com checklist, com projeto, com teu cronograma, você realmente olha a tua obra de forma técnica. Por outro lado, você não precisa estar o tempo todo na obra. Não é que, nossa, todo dia eu tenho que estar lá, full time, senão os caras vão fazer merda. Desculpa o palavreado, mas, né, às vezes escapa. Então tem que estar lá, senão vai dar M. Se você tiver um controle eficiente através de números, índices, você não precisa estar lá, né? Por exemplo, um cronograma. O cara falou para mim que ele vai executar as alvenarias aqui em 6 semanas, um mês e meio. E aí ele começa uma, 2 semanas, já passou 30% do teu prazo. E aí você olha como é que tá as alvenarias. Puta, não chegou em 30% ainda. Você tem lá 400 metros quadrados de parede para erguer na casa. E o cara não executou 30% disso, 120 metros quadrados, mais ou menos. Ele executou 100. Opa, ele está devendo 20, tá? Então, você consegue ir aferindo isso. Você, pô, ele tá com 4 pessoas na obra, dois pedreiros e dois ajudantes. E ele fez 100 metros quadrados em X dias. E aí você começa a aferir isso e mostrar, ó, fulano chega, chama o cara num canto e fala, ó, você executou isso aqui de metro quadrado, tá com esses caras aqui, o nosso prazo, o nosso cronograma é tanto. Você está ajudando ele. Se ele não tiver esse nível de compreensão, você não pegou o cara certo. Porque a partir do momento que você traz ele para o teu lado e mostra para ele que ele não está cumprindo o prazo, isso é dinheiro no bolso dele que está faltando, tá? Porque ele está achando que ele vai entregar em 6 semanas e não vai, ele vai entregar em 8 semanas. Quem que paga essa quinzena a mais aí? É ele, porque o teu preço é fechado com o cara. Então, o que que tem que melhorar aqui? Putz, tem que botar mais um ajudante, eu tô com um pedreiro parado. Então, alimento mais o pedreiro para o pedreiro não ficar parado e assim eu aumento a produtividade do meu pedreiro. Faltou material, foi um caso atípico, não sei o quê. Então, não deixa mais faltar. E por aí você vai aferindo a sua obra, tá? Então, você não precisa estar lá todo o tempo. Quando você for, você faz a vistoria técnica, mas no escritório, em casa, você vai aferindo através de índices, tá bom? Eu tenho certeza que se você evitar esses 5 erros e meio, você estará à frente de 90% de quem começa a construir por conta própria. Então, evite esses problemas. Agora você já sabe os calcanhares de Aquiles, vamos dizer assim, de uma obra, e você não vai mais cometer esses problemas, você não vai sequer cometê-los, né, na construção da sua casa. E eu fico muito feliz que você tenha ouvido
e tenha absorvido, espero que você tenha anotado tudo que eu falei aqui, tenha realmente absorvido esse conteúdo. Pode assistir essa aula de novo, revisita pontualmente os pontos que você carece de mais atenção, que você realmente acha que, puta, isso aqui realmente vai pegar para mim, e leva isso para a tua jornada na construção civil, que eu tenho certeza que ela vai ser muito mais próspera depois que você assistiu essa aula aqui. Tá joia? E agora eu tenho um convite muito especial para você. Eu até parei o compartilhamento aqui para a gente ter uma conversa aqui tete a tete. O convite especial que eu tenho para te fazer é o seguinte: você ficou comigo aqui mais de 30 minutos nesta masterclass, nessa grande aula. O meu convite é muito especial para você adquirir o nosso treinamento, que ele vai mais a fundo nesses 5 erros e meio. Eu realmente te entrego um estudo de viabilidade, uma planilha Excel editável, pronta já para você fazer os seus estudos de viabilidade. Eu te entrego modelo de contrato, né? Que nós falamos aqui da importância de ter um contrato bem definido com o seu empreiteiro. Eu te entrego um cronograma, um modelo de cronograma no Excel para você não precisa ter um project, não precisa ter um mega programa de planejamento, mas tendo uma planilhinha Excel arrumada, como eu estou te entregando, você já começa a planejar sua obra, você já está à frente desses 90% que eu falei. Então, vai na descrição aqui dessa aula, com certeza nas anotações aqui na descrição do vídeo, tem aí o nosso link para você adquirir o nosso treinamento, que é essa masterclass, item a item desses 5 erros e meio aí, que você não vai mais cometer. Além deles, mais detalhados e abordados de forma mais aprofundada, você vai ter os arquivos, as planilhas, os contratos editáveis para você usar aí na sua obra, tá? Então, bora, adquire ele e tem aí com você esses materiais aí que serão muito valiosos, beleza? Valeu, gente. Te vejo no treinamento.